sacrificial. Não foi um acidente, não foi por causa simplesmente do pecado. Deus, ou melhor, o pecado não pegou Deus de improviso. A Bíblia diz que o cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Então a morte de Jesus foi uma morte sacrificial. Não foi uma morte de um mártir, de um herói. Não foi a morte de um bom homem apenas. Não, a morte de Jesus na cruz do Calvário foi um sacrifício para restabelecer a nossa aliança e comunhão com Deus. Então, quando eu digo que todo crente pode louvar e adorar o Senhor constantemente, ele pode fazer isso quando ele tem consciência da morte de Jesus Cristo em sua vida para os efeitos da nossa redenção. Então, não esqueça mais isso. A morte de Jesus, ela foi sacrificial. Em segundo lugar, a morte de Jesus, ela foi emancipatória. Se você pegar a palavra de Deus no texto bíblico de 1 Timóteo 2,6, bem como também Marcos 10,45, o qual não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Note que essa morte emancipatória, ela é uma morte que nos resgata do poder do pecado, das trevas. Então, a morte de Jesus na cruz, ela traz liberdade, ela traz resgate, ela traz libertação, ela traz a bênção de nós agora dizermos assim: nós somos livres pelo poder da morte de Cristo Jesus no Calvário. Então, sacrificial, emancipatória, e a morte de Jesus, ela foi universal. Veja, quem esteve aqui na terça-feira, eu falei que a morte do Cordeiro, lá em Êxodo, era apenas para Israel. Agora, a morte do Cordeiro, que é Cristo, João 1,29, é para tirar todo o pecado do mundo. Não é apenas uma morte para um povo. A morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, é para tirar o pecado do mundo. Ou seja, Efésios 2,14, a Bíblia diz que ele derrubou a parede da separação, e de ambos os povos ele fez um pelo seu sangue. A Bíblia diz em João que, capítulo 2, ele é a propiciação pelo pecado do mundo todo. Então Jesus Cristo, irmãos, a morte dele é universal. E quando a gente diz que a morte de Jesus é universal, ela tem duas características. Ela é tanto universal como cosmológica. Por que cosmológica, pastor Zéu? Porque a Bíblia diz que quando o pecado entrou, a terra ficou amaldiçoada. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz, a sua morte, ela tanto redime o pecador, como também ela traz transformação para a natureza. Hoje nós sabemos que a natureza, ela está nessa situação de maldade. Mas no milênio nós vamos observar que a natureza, ela vai voltar para o seu estado normal. Quando você lê Isaías 9, a Bíblia diz que a criança ela vai colocar a mão na cova de uma serpente e não vai fazer dano nenhum. O leão comerá a palha juntamente com o boi. Por quê? Porque a terra, ela foi retirada da sua maldição do pecado. A morte de Cristo, irmãos, é maravilhosa. Quando você olha para Paulo escrevendo em 1 Coríntios 7,8, ele diz que 5,8, ele diz que nós podemos celebrar festa, não é um dia, um mês, ou 2 meses, ou um ano. Ele diz que a festa é todo dia, porque nós não podemos imaginar, nem comparar, nem mensurar o tamanho do efeito da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então esse negócio de crente dizer assim: eu estou triste, eu queria me alegrar, eu vou no culto para ver se eu me alegro. Você ainda não sabe o valor do sacrifício de Jesus. Porque quem sabe o valor do sacrifício de Cristo,
a alegria que você conhece pela Bíblia, da morte dele, você canta para ele todo dia, toda hora. Quem glorifica o nome do Senhor? Basta você olhar para João, 1 João capítulo 1, a Bíblia diz, o verbo, a palavra da vida, João diz, nós vimos, nós tocamos o verbo da vida. E aí no verso 4 ele diz, e agora essa alegria, ela está em nós. Olha aí, é no verso 1, viu? Olha o que ele diz, 1 João, primeiro, olha, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, não era lenda, não era fábula. João viu ele, João ouviu ele, e ele diz, nós contemplamos e as nossas mãos tocaram. Olha o verso 4, olha aí, verso 4, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Você tem alegria de sobra, porque você sabe que Jesus Cristo está dentro de você, vive em você e te dá a vida eterna. Só quem pode glorificar a Deus. Aí esse negócio, até a gente fica com isso, a gente que é pregador, hoje a gente fica, o irmão que entrou aqui triste, entrou triste, Jesus vai te alegrar. Ele já te alegrou, tu está triste porque tu quer. Você está triste é porque você quer. Hoje, irmãos, a maioria, muitos pregadores e ensinadores são animadores de púlpito. E tem até crente que diz assim, eu fico triste com crente que anda com isso. Hoje, irmão, eu senti uma alegria que há dias eu não sentia. Pois há dias Jesus não vive dentro de você. Porque a alegria da salvação eu sinto toda hora. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Eu não sou merecedor, mas o Senhor me comprou com o seu sangue. Obrigado pela redenção. Canta um hino em casa, abre a harpa e louva a Deus, porque você sabe qual é o efeito do sacrifício de Jesus. Oh, glória a Deus. Aí esse negócio da gente alegrar crente na igreja, pedir para crente ver se faz um negócio para ver se a brasa acende, não existe isso, irmãos. Vocês se lembram quando Timóteo estava um pouco meio desanimado, o apóstolo São Paulo, me parece que é 2 Timóteo, deixa eu ver se é 1, 6, 7, coloca aí na tela. 1, 6, pode passar. Olha aí, deixa eu ver o outro verso. É bem aí. Olha aqui, pode passar, 6, 7, 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Pode passar. Que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Pode passar. Isso aqui é muito lindo, irmão. Tudo ele está mostrando de Jesus Cristo. Então, veja que a morte de Cristo, eu falei que ela foi primeiro o quê? Quem se lembra? Ela foi primeiro sacrificial. Segundo, emancipatória. Terceiro, universal. E quarto, digam comigo, a morte de Jesus, ela foi eficaz. Pastor Zéu, como é que eu sei que a morte de Cristo, ela foi eficaz? Por 3 razões. A primeira, coloca lá os apontamentos, irmão, por favor. A primeira, a morte de Cristo, ela foi eficaz para nos dar dignidade. Olha, irmãos, como isso é importante. Para nos dar dignidade. A primeira coisa que ele nos fez, olha para cá, olha, vamos colocar o versículo lá de Apocalipse. A primeira coisa que ele nos fez, verso 10, a primeira coisa que ele nos fez, olha, ele nos fez o quê? Reis. Vamos lá, qual foi a primeira coisa que ele nos fez? Reis. Vamos lá, bata-se no peito. Reis. Olha, irmãos, primeiro, quando ele nos faz reis, nós temos herança. Olha a primeira dignidade que ele nos dá. Vocês já imaginaram? A gente chega no culto e escuta aquele negócio. Você que está aqui, se achando que não é ninguém, pensando que não é ninguém, não conhece Bíblia. Nem conhece Bíblia e nem sabe nada da morte de Jesus.
Crente, irmão, que tem o efeito da cruz, ele não sofre de complexo de inferioridade, baixa estima. Irmão, nessa igreja eu estou me sentindo um zero à esquerda, não conhece o valor da cruz. Eu quero me matar porque ninguém me ama, não conhece o valor da cruz. Porque quem conhece o valor da cruz, conhece João 3,16. Deus amou o quê? De tal maneira, e fez o quê, irmãos? E deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Mas tenha a vida eterna. Pode ser alto, ser baixo, ser negro, ser branco, ser analfabeto, ser rico, ser pobre, culto, inculto. Você não tem mais tristeza, nem anda com esse sofrimento, porque a morte de Cristo te dá dignidade. Ele nos fez reis. Diga isso com autoridade, ele nos fez reis. Olha, irmão, imagine quem você é agora. Você agora é filho do rei. É assim ou não é, irmãos? Coisa linda. Então, você não pode andar com isso, irmão. É porque eu estou mole, porque o fulano disse que eu não sou ninguém. Pronto, tem irmão que, até porque o outro passou, deu a parte do Senhor e ele não olhou, ou porque ele tratou mal, quer ir embora, quer sair da igreja. Não, coloque na sua mente, a morte de Cristo te dá dignidade. Você tem valor para Deus, você é precioso diante de Deus. Eu vou fazer uma pergunta: qual foi a moeda que nos comprou, irmãos? Vamos lá, bem forte, foi o quê? E quando você lê a 1 Pedro 1, você pode ler 2, não é isso? 1,18, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos. Olha o 19, ó a moeda que te comprou, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, o quê? Imaculado. E o que mais? Irmão, olha o teu valor. Aí a morte dele é válida, é eficaz, porque ele te fez o que agora? Reis. Olha, ele também, se você é rei, se você agora tem patrimônio, você tem herança celestial, mas também a morte de Cristo, ela te dá dignidade, sabe do quê? De ser sacerdote. Antigamente só o sacerdote podia entrar no santo dos santos. E no templo nós tínhamos os pátios. Vamos lá, deixa eu ver se eu me lembro. Pátio dos gentios, pátio das mulheres, pátio dos sacerdotes. Então você podia passar pelo pátio dos gentios, pelo pátio das mulheres, mas quando chegava no pátio dos sacerdotes, limitação. Só eles podiam estar lá. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Eita glória! E agora, irmão, o crente pode clamar a Deus aonde ele estiver. Hoje o crente não precisa matar cordeiro. Hoje o crente não precisa acender incenso. Hoje o crente não precisa acender vela. O crente não precisa de intermediário, Maria, Pedro, Francisco, João, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aonde você estiver, você pode clamar a Ele. Oh, coisa maravilhosa. Sacerdote. A Bíblia diz em Hebreus 10,19 que Ele abriu um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, a sua carne. Olha aí, irmão. E agora nós podemos entrar no santo dos santos. Aí a gente canta no santo dos santos. Como é que diz? Diga. Meu lugar secreto, presença. Pronto. Olha, eu já preguei aqui para vocês, e um dia desse eu disse numa terça-feira, que a vida do crente, ela tem 3 níveis, né? 3 níveis. Se vocês observarem, nós temos em primeiro lugar, nós temos que passar pelo pátio, onde ficava a pia, na área externa. Aí depois o santo lugar, e depois o santo dos santos. Primeiro,
na parte externa, tinha que lavar as mãos, tinha que ter o sacrifício. Na segunda, você já está próximo, mas não está ainda na arca, porque ficava depois do véu. Então, tem crente, irmãos, que quanto mais ele busca a Deus, ele quer mais intimidade com Deus, ele sai do primeiro estágio, ele vai para o segundo estágio, mas ele não fica no segundo estágio. Ele quer se aprofundar mais. Ele quer ir mais além. É por isso que tem crente que ora mais. Não é que, por exemplo, tem irmão que diz assim: eita, Deus foi com a cara da irmã fulana de tal e resolveu abençoar ela. Não. É porque a irmã resolveu buscar mais a Deus. Vocês entenderam como é as coisas? Eita, irmão, Deus foi com a cara do fulano de tal. Não, vai olhar a vida dela. Ora muito, lê muito a Bíblia, se congrega direto, é sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Agora tem irmão que quer que Deus use ele e não busca. Irmão, depende do combustível que você tem. Não é isso? Se você quer ir uma viagem de tantos quilômetros, tem que botar o combustível certinho. Não é assim? Assim é a vida espiritual. Mas tem irmão que quer o combustível do outro. Enche teu tanque. E aí é você encostar pertinho de Jesus e dizer: Jesus, me dá. Não é assim? Jesus, me dá. Irmão, uma pessoa que se dedica em oração, se dedica na comunhão, se dedica na... A Bíblia diz assim: Deus não dá o seu espírito por medida. Agora aquele que buscar recebe mais. Pronto, o irmão que lê mais Bíblia, o irmão que ora mais, ele vai ter mais ou não vai, irmão? Vai. O irmão que passa o dia todo assistindo televisão, ouvindo fofoca, assistindo o jogo, conversando política. Aí pronto, e o outro irmão está lá de joelho, o dia, a noite toda, de madrugada. Ele, todo o tempinho que tem, ele diz: não, quero ler Bíblia. Aí eu pergunto: esse irmão vai ter mais de Deus ou não vai? Pronto. Esse é o segredo. Aí tem irmão que diz: irmão, Deus resolveu abençoar o fulano. Não, o fulano é que resolveu buscar a Deus. Deuteronômio 4:23. E de lá me buscarás e me acharás quando me buscares. Como? De todo o coração. Quando me buscares. E quando você buscar ao Senhor Deus de todo o coração, pronto, Deus te dá, Deus te abençoa. Está lá em Mateus 7,7. Pedi e o quê? Buscai. Pronto, batei. Veja que aqui os verbos são de insistência. Não é esse negócio não, brincando. Irmão, é o seguinte, olha, eu estou aqui, irmão, à disposição de Deus. Não é assim não. Tu tem que descer a casa do oleiro, como está em Jeremias 18, e dizer: me quebra. É assim. É 9, né? É 29, É 29, é? É 4:29, é isso. Coloca aí, irmão, é 4:29 de Deuteronômio. Vamos lá, só para os irmãos observarem. E de lá buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás. Está aí. Quando buscarem, como? De todo o teu coração e como? E de toda a tua alma. Tem irmão que fica... Olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Escuta, tem igreja fria, tem igreja morta, porque até o pastor, ele monta a liturgia, e a liturgia dele é engessada, é inquebrável, não pode mexer naquilo ali. Aí pronto. Agora é o momento cultico. As velhinhas não sabem nem o que é. Não é assim? Aí pronto, até os que estudam não estão sabendo também, né? O momento cultico. Aí pronto, aí ele bota assim. Ele não bota, a pessoa chega, às vezes é assim, porque quando bota assim coro, a pessoa já entende. Estrebilho. Quem é que sabe o que é isso? Só quem estuda. Aí ele fica olhando para aquilo ali. Aí pronto, não pode sair daquela regra. É só aquele negocinho. Eu vou dizer uma coisa: culto só é bom para quem está disposto a adorar a Deus. Olha, se você não está disposto a adorar a Deus, Deus não te dá. Se você lê a palavra de Deus, no capítulo 8 do livro de Atos, a Bíblia diz que o centurião, aliás, centurião não, o eunuco,
O eunuco saiu para adorar. Agora tem uma coisa, e voltando ele da adorar, mas ele não podia entrar não no templo, irmão. Ele não podia entrar no templo, mas ele foi para lá porque ele queria adorar. Todas as pessoas que Deus usou, que Jesus usou e abençoou, é porque elas estavam como? Dispostas. Tem irmão que ele vem para o culto, mas ele não quer fazer parte do culto. Ele se senta, se alguém diz assim, vamos levantar, ele não se levanta. Ele acha que só fazendo um trabalhozinho dele, eu disse agora para o Alfredo e disse para esse Adiel, ele não está hoje aí. Eu digo para eles direto, olha, vocês oram e jejuam e se consagram. Porque não é só louvar, tem que adorar. E adorar é quebrantamento. Adorar é se render. Tem irmão que canta, tem irmão que toca. Eu vejo aqui na igreja, quando eu digo assim, vamos ficar de pé, tem irmão que fica sentado, até jovem, fica olhando. Eu disse, Jesus, mas tu é bom porque tu é misericordioso. Pronto, porque parece que está servindo a Jesus à força. Parece que está servindo a Jesus, obrigado. Eu, irmão, que ando o dia todinho, trabalho o dia todinho. Aí pronto, na hora que o irmão diz assim, vamos ficar de pé, eu logo fico de pé para adorar o Senhor Jesus. Quem pode adorar? Pronto. Achei bonito, eu já disse aqui para vocês, lá nos Estados Unidos, na hora que o cantor, ainda a gente pede aqui, mas na hora que eles só abrem assim a cortina, aí já começa a adoração, todo mundo se levanta, e aí já começa a adorar, é assim. E outra, é um silêncio, eu aqui ouvindo no telefone, uma senhora só olhando para mim com a cara ruim. Ela queria dizer para mim, é hora de adoração. E eu estava ouvindo aqui o hino para mim entender que era o hino do culto naquela hora. Então escute bem, não venha para culto se você não está disposto a cultuar. Não venha para culto se você não está disposto a adorar. Culto, irmão, só é bom para quem está disposto a se envolver no culto. É assim, se você não se envolver, não venha não. A Bíblia diz que o eunuco, ele queria adorar, e quando ele voltava, ele ainda vinha lendo, tão cheio de amor e do fogo e da glória, que ele ainda vinha lendo. Aí Filipe encostou no carro, porque quem tem desejo, disse o pastor Antônio Gilberto para mim, Deus mata a sede. Jesus nunca disse assim, olha, quem está curioso, vem a mim. Foi assim que ele disse? Quem tem uma dúvida, vem a mim. Foi assim que ele disse? Quem tem questões filosóficas, venham a mim. Foi assim? Quem estiver achando alguma dificuldade, vem a mim. Como foi que ele disse no João 7, 38, 39? Ei, vamos, fala bem forte, quem tem boca. Como foi que ele disse? É quem tem sede. O Senhor não quer ninguém à força na obra dele. O Senhor só quer quem tem fome e quem tem sede. Pronto, vai adorar a Deus. Eu disse agora para o irmão, até um pastor disse para mim, pastor Oziel, eu agora quando chega lá na minha igreja, eu vou dirigir o culto da ceia de outro jeito. Eu estava pregando num lugar, eu disse, não dirija culto da ceia morto não, meu irmão. Tem irmão que parece que está fazendo o ato fúnebre de Jesus no culto da ceia. O pão da vida descido do céu. Está matando Jesus de novo. Nosso Cristo está vivo. Nós não temos Semana Santa, irmão, para ficar olhando para um Jesus morto. Está lá em Mateus 28, 6. Quem é que vocês estão buscando? As mulheres foram para lá com lenço, chorando. Tem a Semana Santa de um bocado que é assim. Não é assim? Aí pronto, o anjo diz, quem vocês estão buscando? É Jesus. Roubaram o corpo dele. Que roubaram? O homem está vivo. Ele ressuscitou. Quem glorifica? Oh, mas é bom, pronto. É desse jeito, irmão. Quer dizer para os irmãos, então deixa eu dizer uma coisa para vocês. A morte de Jesus Cristo, ela tem vitalidade, ela dá dignidade. Primeiro nos dá uma herança. Nós somos agora reis e nós somos agora o quê? Sacerdotes. Nós podemos, irmãos, a qualquer momento, a qualquer hora, entrar na presença dele, orar a ele, clamar a ele.
Irmão, já pensou? Sacerdote. Hoje não tem mais esse negócio, pátio dos gentios, pátio das mulheres, pátio dos sacerdotes. A Bíblia diz que Jesus chegou e acabou e tirou a parede. Em João 4:24 ele diz: os verdadeiros adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Quem veio adorar esse Deus maravilhoso? Então pronto, você tem que entender essa realidade aqui. Ele nos fez sacerdotes. Agora tem uma coisa interessante, irmãos. A morte de Jesus Cristo, diga comigo isso bem forte, ela nos faz triunfar. E ela nos dá vitória. Olha, vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte e vitória sobre as circunstâncias. Sabiam disso? A morte de Cristo, ela traz esses benefícios para nós. João 16:33. No mundo tereis aflições. Mas o que foi que Jesus disse? Tem de bom ânimo. Eu venci. O nosso Cristo é o vencedor. Eu posso vencer porque eu estou nele. Você está nele. E quem está nele vence. Primeiro, você já teve a vitória sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a morte. Mas você tem uma outra vitória, a vitória sobre as circunstâncias. Tem lutas, tem batalhas, tem dificuldades, mas você sabe que você caminha com Cristo e você vai vencendo a cada dia, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, a Bíblia diz, veja aí Romanos 6:22, a Bíblia diz que nós fomos libertos do pecado. Olha aí. Libertos do pecado e fomos feitos o quê? Servo de Deus, e tende o vosso fruto para a santificação. E o que mais? E a vida eterna. Então veja bem, o cristão hoje, pela morte de Cristo que nos dá eficácia, você tem herança, você é rei e você é o que mais? Sacerdote, e você triunfa sobre o pecado, o inferno, a morte, as circunstâncias, porque Cristo é quem te dá vitória. Quem glorifica a Deus por isso? E agora, como sacerdote, coloca aí Efésios 2:6. Olha aqui como sacerdote, o que o crente faz? Vamos lá. Efésios 2:6. Coloca aí. Olha aí. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais. Olha a tua posição agora. Tudo isso aqui é a morte de Cristo, irmão, que nos faz. Você pode ser pobre, você pode passar lutas, mas tem uma coisa que você está em Cristo e nada tira, é a tua posição nos lugares celestiais. Olha aí Mateus 5:5. Deixa eu mostrar para vocês, coloca aí na tela. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a 1 Coríntios 4:8, coloca aí, só para os irmãos observarem. 1 Coríntios 4:8. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera que reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Aqui os crentes estavam se ufanando, na soberba, e Paulo os repreende. Então, a morte de Cristo, ela nos dá dignidade. A Bíblia diz em 2 Pedro 2, quando você lê no 5 e no 9, agora diz que nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Então, a partir de agora você pode cultuar, você pode louvar, você pode orar em qualquer lugar, sem necessidade de intercessor. Você não precisa de papa, você não precisa de homem, você não precisa de intercessor. Você agora é um sacerdote de Deus para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Coloca lá os apontamentos para os irmãos acompanharem aqui comigo, para a gente fechar. Vamos lá. Muito bem. Para nos dar dignidade, nós agora somos sacerdotes, mas tem uma terceira coisa: nós já desfrutamos das bênçãos espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. No momento em que aceitamos a Cristo e desfrutamos dos benefícios da sua morte, nós já passamos a reinar com Ele. Nós temos o reino espiritual, está em Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito, está aí, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Ou seja, no momento que você aceita a Cristo, que recebe a vitória da cruz, você já está reinando.
A nossa, é por isso que há uma tensão entre o já e o até. Ou seja, eu estou vivendo em Cristo, já eu sou transformado, já eu sou vitorioso, já o diabo está derrotado, já eu tenho a garantia da vida eterna, já eu tenho promessa. Mas e o então? E o que virá? Aí eu vou reinar com Ele, eu vou ter um corpo glorioso, nós vamos estar nas mansões celestiais para todo sempre, porque é a promessa de Deus para os crentes que foram transformados pela morte de Cristo. Então, quando eu aceito a Cristo, eu já passo a desfrutar das bênçãos espirituais. E aqui eu tenho o reino presente, que é o reino espiritual, é o poder de Deus em mim, é a vitória de Cristo em mim, são as bênçãos espirituais, eu estando na região celestial. Mas aí tem o reino futuro. O Senhor vai implantar o reino dele no milênio, onde Jesus vai reinar por 1000 anos. Isso, nós não somos da corrente amilenista, porque tem alguns engraçadinhos aí na internet, que quando a gente prega sobre o Apocalipse, aí eles dizem, isso já passou. Nós sabemos que é uma corrente interpretativa chamada de preterista. Aí outros dizem assim, não, o diabo já está preso espiritualmente, o milênio já aconteceu espiritualmente. Então esses são os amilenistas, os espiritualistas. Agora, nós somos futuristas. O que acontece? Nós acreditamos que o livro do Apocalipse, ele ainda tem promessas que vão se cumprir. Então nós somos da crença, da interpretação futurista. E isso é muito importante, porque nós precisamos entender isso aqui. No início do ensino que eu comecei aqui, do Apocalipse, eu falei dessas 4 interpretações do Apocalipse e dei mais ou menos 10 pontos da escatologia. Então, para que vocês, quando observarem alguém na internet, dizendo, não, já aconteceu, não, isso é espiritual, são escolas que interpretam mal a palavra de Deus. Isso aqui é tão sério, porque tem pessoas que dizem assim, como é que você vai ler o Apocalipse, que ele é simbólico, e você está chamando um método literal? Eu acredito que o livro do Apocalipse, ele é simbólico, mas vai ter o seu cumprimento como literal. E outra coisa, irmãos, quando você pega promessas ou interpretação espiritualista ou preterista, você compromete um monte de promessas de Deus. Inclusive você chega a dizer que Deus é mentiroso, porque Deus, ele está fazendo promessas que ainda não se cumpriram. E se essas promessas não se cumpriram, se elas são apenas espirituais, então Deus está faltando com a verdade. Então isso é muito sério, é muito sério. Quem quiser ouvir melhor, lá no início eu já expliquei isso, sobre essas 4 interpretações do Apocalipse. Aí tem as linhas escatológicas, que analisam a volta de Cristo, fora do padrão das Assembleias de Deus, que eles têm o deles e nós temos o nosso. Por exemplo, se alguém quer ser pós-tribulacionista, problema deles, mas eu sou pré-tribulacionista, e pronto, e não tem quem me convença com outro argumento, pode usar o que quiserem, essa é a minha crença. Se eles acham que são pós e têm os argumentos, sem problema. Se a pessoa, por exemplo, ele crê que é um amilenista, é um mesotribulacionista, como essas correntes acontecem por aí, é problema deles. Mas nós temos também a nossa base bíblica, histórica, e que nós acreditamos realmente no que a Bíblia diz sobre o futuro. Ok? Terceiro lugar, nós desfrutamos dessas bênçãos espirituais. Eu já tenho bênção agora. Tem irmão que pensa que é só quando chegar no céu que eu vou gozar de bênção. Não, o céu já está dentro de mim, aqui na terra. Já está dentro de você. Olha, irmão, a Bíblia diz que quando você aceita Cristo, você já está nas regiões o quê? Celestial. O céu já está dentro de você. Tem crente que vive aqui na terra feliz, tem crente aqui que vive na terra com a esperança gloriosa, porque ele sabe que a qualquer momento Jesus vai voltar. Mas ele não vive a expectativa do céu como se algo fosse distante. A Bíblia diz em Colossenses 3, primeiro, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pronto, irmãos. Coloca bem na tela, como é que o crente vive? 1 Tessalonicenses 1, verso 10. Se não me foge a memória, salvo engano.
Olha o que é que os crentes esperam. Nós não estamos esperando grande tribulação, nós não estamos esperando sofrimento, nós estamos esperando é Jesus. Olha aí. E eis esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Do mesmo livro, coloca 5, verso 9. Pronto. A ira futura, irmão, é a grande tribulação. A grande tribulação. Onde é que a igreja está esperando grande tribulação? Olha aí. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos esperando tribulação. Apocalipse 3:10, coloca aí também, para que os irmãos entendam. É bem direitinho. É bem direitinho. Pronto. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, a tribulação, a grande tribulação, o que ela tem a ver com a igreja? Qual é o propósito dela para a igreja? Se a igreja já crê em Cristo, vive em Cristo, então o arrebatamento é para a igreja, a grande tribulação é para os judeus e também a penalidade contra o mundo pecaminoso que não quis saber de Deus. Então, queridos, quando você aceita a Cristo, você tem o Evangelho, você já vive aqui nesse mundo com a certeza do céu de glória. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha, para mim finalizar, coloque aí Filipenses 1:22. Filipenses 1:22. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Olha o 23. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é o que ainda? Muito melhor. Veja que Paulo, ele dizia, se for para me viver aqui na carne dando fruto, amém, é maravilhoso. Ele não só tinha o negócio, porque tem crente, irmão, que só está esperando o céu. Tu tem que prestar é da agora. A tua produção é da agora, porque o céu não é para te transformar, o céu é para quem já é transformado. Tem irmão que pensa que o céu é para Deus melhorar a crente, o céu é para quem já é melhor. Se tu não der fruto agora, tu não entra lá não. O teu negócio é agora. Diga aí para o teu irmão, é agora. Diz aí para ele, é agora. Deixa de ser ruim, deixa de ser falso, deixa de ser mentiroso, deixa de prostituição. Olha as coisas, os irmãos estão brincando. Tem irmã na igreja que hoje está normal para ela. Ela larga um marido, larga outro, pega um, pega outro. Aí toca no mundo grande e fica, Jesus, Jesus, eu quero ser cheia do teu espírito. A bagaceira está grande, é jovem, vem na prostituição, aí pronto, aí fica, nem Espírito Santo, não é assim não, irmão, tu está por fora do céu, e o céu é teu, pastor? Não, mas a Bíblia diz quem é que entra lá. Vamos lá, 1 Coríntios 6, verso 8, coloca aí, acho que é 8, 9, né? Coloca aí na tela, é porque tem irmão que não prega isso hoje, ok? Vê o verso 9, só para os irmãos observarem, deixa eu ver aqui. Olha aí, não sabeis quem? Não, aí vem me atacar, é porque o pastor Aziel, não é Bíblia. Não sabeis que os não herdar o quê? Bota o 10 agora. Anota isso, irmã. Chega na tua casa, pega a tua Bíblia, pega o marcadorzinho amarelo, senta lá na cozinha, tu sozinha. Não erreis. Nem os fornicadores, aí pronto, ixi, nem os idólatras. Aqui não é negócio de só quem pratica a idolatria de ídolo, não. Teu dinheiro é um ídolo, tua casa é um ídolo, teu carro é um ídolo. Nem adúltero, está aí, irmão. Tem irmão que anda com negócio. Pronto, tem irmão que diz assim, é porque o pastor quer ser duro. Não, é porque o adultério, irmão. O adultério, pastor, e tem perdão? Tem, mas é uma nódula que nunca mais tu apaga. Tem irmão que é só adulterando, aí ele está com a cara limpa. Parece que a igreja não sabe perdoar. Sabe? Agora eu vou te mostrar. Bicho ruim, bicha ruim, que tu não presta para nada. Eu vou te mostrar aqui, vamos lá para Provérbios.
Aí fica culpando a igreja, o pastor. Gente, eu não entendo a igreja. Eu já confessei. Já mesmo. Provérbios 6, verso 32. Bota. Eu já confessei, não sei por que não apagam essa mágoa. Tu pode botar cal, sabonete, potassa. Sai não. Ele perdoa, mas não sai. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de quê? E aquele que faz isso, destrói a sua. Agora olha o outro. Vai, passa. Achará o quê? Castigo e vilipêndio e o seu opróbrio. A sua vergonha nunca. Jesus perdoa, mas é uma vergonha que tu tem que pagar até tu ser transformado para ir para o céu. Não é assim? Aí fica, a igreja é um lugar que não perdoa. É em todo lugar. Se tu é bandido, aí a primeira coisa, tem antecedentes criminais, é assim ou não é? Mas gostam de falar da igreja. Mesmo que a pena seja paga, mas está lá o registro, para saber que tu foi ruim. Pronto, na hora que chega lá, divorciado, solteiro ou casado? Aí não tem como divorciado. Pronto, eu vou fazer casamento, estou fazendo direto, aí a mulher vai ler. Pronto, fulano de tal dos Anzóis, nasceu no dia tal, 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 filho do Francisco Oliveira e da Chaga de Oliveira, divorciado. Aí pronto. É assim. Não sai mais nunca. Sai mais nunca. Aí acha ruim quando a gente, irmão, é falta de amor, porque tu tem que pagar. E eu li um autor dizendo que dos feitos heróicos de Davi, a Bíblia fala mais do adultério dele do que dos seus próprios feitos heróicos. Muito pesado. Daí, não sai. Bota lá, vamos voltar lá. Aí tu pega um marcadorzinho amarelo. Aquele lá. Irmão, tá uma bagaceira grande. É bagaceira. Pode passar. Nós lemos isso aí. Que não? Adúltero. Bom, adúltero. Não, rapaz. Tu já tá. Aí já é para quem já foi transformado. Volta aí. É no 10. Adúltero. Efeminado. Quando chegar em casa, tu pergunta, efeminado, o que é? Agora tem uns tradutores que querem tirar isso aqui, querem nos processar. Mas nós não estamos atacando ninguém. Nós só estamos dizendo que lá no céu não entra. E nem que tire, nem que crie lei para tirar isso aí, não entra. Tá aí. Sodomita, nem um ladrão. Um ladrão não entra, irmão. Ladrão de Bíblia na igreja. Tem irmão que é um ladrãozinho fino. Tem deles que até troca a Bíblia. A dele está velha, aí ele acha uma mais bonita e bota a outra do irmão. Pronto. Vem, enquanto a gente encontra um monte de Bíblia aí faz de conta que errou, faz de conta que nem avarento, doido por dinheiro, nem bêbado, gosta de cachaça, maldizente, anda se maldizendo, nem uns roubar. Pronto, está aí. Herdarão o reino de Deus. Sou eu não, meus irmãos, é a Bíblia. É a Bíblia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pronto, vamos voltar para lá. Está aí. E isso aqui, nós temos que pregar a verdade. Coloca lá os apontamentos. Vamos lá. Para a gente fechar aqui. Qual é a causa desse cântico, pastor Oziel? Irmãos, vocês se lembram que eu falei aqui os 4 seres viventes cantando, os 24 anciãos cantando, e agora no verso 11 nós vamos ter o quê? Milhões e milhares de milhares, ou seja, todo coro angelical se une para celebrar esse cântico. Qual é o cântico, pastor? Por que esses seres estão cantando? Louvando a Cristo pela redenção efetuada pelo seu sangue. Irmãos, não há milagre maior para a humanidade, para um homem e para uma mulher, do que a transformação da sua vida
pelo sangue de Jesus. Você não vê em outro lugar, você não vê anjo cantando só porque a criação, você não vê anjo cantando por isso. Os anjos, os 4 seres viventes, 24 anciãos, eles estão cantando aqui, louvando a Deus, porque o sangue de Jesus Cristo na cruz redimiu e criou uma nova humanidade. E essa nova humanidade salva estará nas mansões celestiais com Jesus. Por isso que eu falo aqui, uma esperança escatológica, que é o reino de Deus. Coloca lá o versículo do Apocalipse, e aí a gente encerra aqui. Pronto. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era um número. Pronto, agora o 10. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. E aí ele diz, e reinaremos sobre a terra. Deixa eu dizer uma coisa, vai ter um milênio. Depois do milênio, Apocalipse 21, diz, eis que faço os novos céus e nova terra. Pronto. Agora tem uns engraçadinhos aí, dizendo, vocês sabiam que nós não vamos morar no céu? O crente não vai morar no céu? Deixa de besteira. Nós vamos morar no céu. A Bíblia diz que os que morrem em Cristo vão para o terceiro céu. Não tem 4º, 5º, 6º. E o terceiro céu é onde Deus está. Paulo diz, se eu morrer agora, eu vou estar pertinho do Senhor. A Bíblia diz lá em Atos 7, que quando Estevão morreu, aonde foi que Deus ficou? De pé para recebê-lo. Pronto, irmão. Todo crente que morre não vai, só o corpo vai para a sepultura, mas o espírito vai para o céu. Ele está onde Deus está. Jesus disse assim, em Lucas 23, 43, hoje mesmo tu estarás comigo aonde? Então pronto, irmão. Aí depois que Jesus voltar, que passar os 7 anos, 1 Tessalonicenses 4,16, a Bíblia diz, no 14, a Bíblia diz que Jesus vai voltar com os espíritos daqueles que morreram. E nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Subiremos e estaremos com o Senhor. Aí depois nós vamos voltar. Ele vai estabelecer uma nova era, novo céu, nova terra. E Deus estará aqui. E nós estaremos com Ele para todo sempre. Eita, glória a Deus. É assim. Aí tem gente conversando. Coloca aí Apocalipse 22, 5. Conversando besteira, né? Nós não vamos morar no céu. Eu não sei mesmo, não. Agora eu estou batalhando para ir. 22:5. E ali não haverá mais noite, não necessidade de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Aí a gente canta na harpa cristã, céu e terra vai ser o quê? A mesma coisa, porque o céu, irmão, é onde Deus está. E nós vamos estar com Ele para todo sempre, em nome de Jesus.